Olá, turma, como vão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação de regras do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, à relação entre os sócios em uma sociedade em conta de participação. Percebam que existe aí uma sutileza importante. Nós não estamos nos referindo à situação em que o ostensivo realiza atividade, seja como fornecedor, e aí ele é fornecedor e tem o consumidor do outro lado, seja ele sendo consumidor no exercício da atividade prevista para a sociedade, que ele exerce em nome próprio. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou me referindo à aplicação de regras do direito do consumidor para reger a relação entre os sócios. Direito do consumidor para reger a relação entre os sócios de uma sociedade em conta de participação. Essa não é a regra. Sociedade em conta de participação, apesar de não ser dotada de personalidade e apesar de suas especificidades, é uma sociedade. É tratada pelo Código Civil como uma sociedade, está prevista na parte do Código Civil que fala de sociedades e, eventualmente, no silêncio ou na lacuna das regras específicas, pode-se aplicar regras gerais do direito societário à sociedade em conta de participação. Isso nós já aprendemos. Qual é a sociedade contratual que normalmente serve de regra subsidiária para as demais? A sociedade simples. Eventualmente a sociedade em nome coletivo também, mas principalmente a sociedade simples. E é possível que no silêncio das regras específicas da sociedade em conta de participação se apliquem a ela regras da sociedade simples. E aqui eu não estou inventando nada não. Isso já foi até objeto de um informativo do STJ, o informativo 554. O informativo de jurisprudência do STJ é uma publicação do tribunal com julgados considerados relevantes pela matéria e pelas soluções que apresentam. E nesse informativo 554, aí no material de vocês deve estar na página 22, há o recurso especial 1.230.981 do Rio de Janeiro. E do que se trata? Vejam só. Terceira turma, Direito Civil, dissolução de sociedade em conta de participação. Turma, o informativo 554 traz uma série de julgados. Neste julgado que nos interessa, trata da seguinte situação. Um caso em que sócios discutiam se era possível dissolver a sociedade judicialmente. Qual é a questão envolvida aí? O Código Civil prevê situações de dissolução das sociedades. A gente já viu isso no 1044, no 1033. E o 1034 traz hipóteses de dissolução judicial, situações em que a sociedade pode ser encerrada judicialmente. Só lembrando, pessoal, dissolução é o ato, o evento que dá início ao fim da sociedade. Depois disso, você passa por um procedimento de liquidação, que é onde você vai vender o que tem que vender, pagar as dívidas, receber os créditos e fazer a partilha, né, entre os sócios na medida em que tenham o seu direito. E aí, depois da liquidação, você faz a baixa. Então, discutia-se se os casos de dissolução judicial previstos no artigo 1034 do Código Civil se aplicavam à sociedade em conta de participação. Num primeiro momento, você vai imaginar que sim, né? Obviamente, se a sociedade em conta de participação é uma sociedade como as outras, eventualmente poderá usar regras subsidiárias da sociedade simples. Mas aqui a questão é o seguinte: a lei fala que na hora de encerrar a sociedade em conta de participação, a liquidação se dará por um procedimento de prestação de contas. Mas a dissolução, não. Então isso é o que foi discutido
nesse julgado objeto do informativo 554. Vejamos. Aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação o artigo 1034 do Código Civil, o qual define de forma taxativa as hipóteses pelas quais se admite a dissolução judicial das sociedades. Apesar de despersonificadas e de os seus sócios possuírem graus de responsabilidade distintos, as sociedades em conta de participação decorrem de uma união de esforços com compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. Não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, distinguindo-se quanto aos efeitos jurídicos unicamente em razão da dispensa de formalidades legais para a sua constituição. Sendo assim, admitindo-se a natureza societária dessa espécie empresarial, deve-se reconhecer a aplicação subsidiária do artigo 1034 do Código Civil, o qual define de forma taxativa as hipóteses pelas quais se admite a dissolução judicial das sociedades. Às sociedades em conta de participação, nos termos do artigo 996 do Código Civil, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios. Ora, as sociedades não personificadas, diversamente das universalidades despersonalizadas, decorrem de um vínculo jurídico negocial e, no mais das vezes, plurissubjetivo. São contratos relacionais multilaterais de longa duração, os quais podem ser rompidos pela vontade das partes, em consenso ou não, porquanto não se pode exigir a eternização do vínculo contratual. E é essa a finalidade do instituto jurídico denominado dissolução. Por fim, ressalte-se que, somente após esse ato inicial, que dissolve as amarras contratuais entre os sócios, inicia-se o procedimento de liquidação. E nesta fase, sim, a ausência de personalidade jurídica terá clara relevância, impondo à sociedade em conta de participação um regime distinto dos demais tipos societários. Isso porque a especialização patrimonial da sociedade em conta de participação só tem efeito entre os sócios nos termos do parágrafo 1º do artigo 994 do Código Civil, de forma a existir, perante terceiros, verdadeira confusão patrimonial entre o sócio ostensivo e a sociedade. Assim, inexistindo possibilidade material de apuração de haveres, disciplinou o artigo 996 do mesmo diploma legal que a liquidação dessas sociedades deveriam seguir o procedimento relativo às prestações de contas, solução que era adotada mesmo antes da vigência do novo Código Civil. Dessa forma, o procedimento especial de prestação de contas refere-se tão somente à forma de sua liquidação, momento posterior à dissolução do vínculo entre os sócios ostensivo e oculto. Contudo, essa disciplina da liquidação não afasta nem poderia atingir o ato inicial, antecedente lógico e necessário, qual seja a extinção do vínculo contratual de natureza societária por meio da dissolução. Agora o artigo 1034, para matar a curiosidade, a sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando 1. Anulada a sua constituição, 2. Exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Por que eu acabei de tratar desse caso aqui? Para mostrar a regra. A regra não é reger a relação entre sócios com base no Código de Defesa do Consumidor. A regra é reger a relação entre os sócios, primeiro com as regras do tipo societário específico, mas num segundo momento, subsidiariamente, com regras do direito societário condizentes com aquele tipo que se quer reger subsidiariamente. No nosso caso aqui, a sociedade em conta de participação, regida
subsidiariamente por regras da sociedade simples. Mas não era esse o tema exato desse vídeo. Eu queria falar da aplicação de regras de direito do consumidor. Uai, Cláudio, mas espera aí. Existe uma relação de consumo entre os sócios? Pois bem, inicialmente não. A relação é de direito privado e pode-se dizer até que é uma relação empresarial. Mas na prática, começaram a aparecer situações em que a sociedade em conta de participação foi usada de modo a desvirtuar as suas finalidades. O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, na época da Copa do Mundo do Brasil, que houve a construção de vários hotéis, isso aconteceu muito. É um contrato mais ou menos assim. Pega vários investidores, esses investidores contribuem com dinheiro para construir uma estrutura de um hotel ou um lugar de apartamentos, alguma coisa assim que possa ser explorada como acomodações, como um hotel. Depois disso, quer dizer, para construir isso, quem está prometendo construir vai se colocar como sócio ostensivo. E quem está comprando as unidades imobiliárias vai se colocar como sócio participante. Então vejam, é uma sociedade em conta de participação, mas cujo objetivo está sendo construir um empreendimento para depois ser explorado, até por meio de contrato com terceiros, como um empreendimento hoteleiro. Esse é um péssimo negócio, viu, gente, do ponto de vista da rentabilidade, dos piores investimentos que tem. Mas o que aconteceu foi que aí houve insatisfação e a discussão acerca daquilo. Poxa, entrei nessa sociedade aqui achando que era uma coisa e era outra. Eu realmente sabia que eu ia investir, mas eu fui mal informado. Se você aplica as regras do direito societário, elas não se preocupam em tratar com mais benevolência uma das partes, tal como faz o direito do consumidor para proteger o consumidor. Normalmente, pela teoria finalista, você não conseguiria enquadrar um sócio de sociedade em conta de participação como consumidor, não. Mas os tribunais, e aí chegou ao STJ, eu vou colocar aqui um primeiro julgado, que é justamente uma questão dessa de sócios participantes que investiram para construir, para depois explorar como hotel, né? E aí cada um era dono de um quarto para alugar. E neste caso, entendeu-se que pela hipossuficiência, pela fragilidade desses participantes em face do ostensivo, seria o caso de tratá-los como consumidores de um contrato de investimento. Eu vou colocar aqui a ementa do julgado. Eu não lerei tudo, até porque todo julgado tem várias questões em discussão. Eu vou só destacar aquilo que nos interessa agora. Trata-se do recurso especial 1.785.802 de São Paulo, que foi julgado em 2019. Eu não vou me prender na primeira parte, vocês estão aí com o julgado. O 2 da ementa. Quais são as questões controvertidas aqui? A. Definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às ações de resolução de promessa de compra e venda de imóvel não destinado à moradia do adquirente. Pessoal, de novo, promessa de compra e venda de imóvel. O ostensivo prometeu construir, os participantes pagaram, e aí agora eles estão querendo, o participante está querendo encerrar o contrato e discute-se se aplica o direito do consumidor. Essa é a parte que nos interessa, o aspecto que nos interessa, então eu não vou me prender muito na linha B, não. 3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final, o adquirente aqui é o participante, hein? Mesmo não sendo o destinatário final do bem
e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada, se tiver agido de boa fé e não tiver conhecimentos de mercado imobiliário, nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional, figura do consumidor investidor, não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Então você vê claramente que a utilização do Código de Defesa do Consumidor numa relação entre participante e ostensivo se deu com o objetivo de proteger o participante. E vejam, é alguém que é um investidor casual, ele não conhece aquilo. A ideia por trás disso, gente, é muito simples. Quando se faz isso, você está criando uma sociedade em conta de participação para simular que existe a sociedade. Porque na verdade não existe. Numa sociedade, os sócios têm o mesmo objetivo, querem distribuir lucros com o exercício do mesmo objeto, as deliberações se dão entre sócios, a fiscalização pode ser feita pelo participante. E no caso concreto, o que acontecia era praticamente um contrato de adesão. Havia lá o contrato social já pronto, se você quisesse aderir, você aderia. E com isso, descaracterizava, obviamente, a sociedade em conta de participação. E mais, a escolha desse tipo societário para estruturar esse negócio é um indicativo de uma tentativa de fugir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Já é isso, um entendimento de que você não queria que essas regras se aplicassem. E por isso o ostensivo montou essa sociedade ao invés de simplesmente oferecer no mercado uma promessa de compra e venda de imóvel. Vamos voltar ao julgado. 4. O apart hotel, flat services ou flats, é um prédio de apartamento com serviços de hotelaria. No caso, é incontroverso que o empreendimento se destina a aluguéis temporários. Como não é permitido aos condomínios praticarem atividade comercial e para haver a exploração da locação hoteleira, os proprietários das unidades devem se juntar em uma nova entidade, constituída comumente na forma de sociedade em conta de participação, apta a ratear as receitas e as despesas das operações, formando um pool hoteleiro sob a coordenação de uma empresa de administração hoteleira. 5. Na hipótese, é inegável que a promissária compradora era investidora. Promissária compradora, gente, porque foi uma promessa de compra e venda. Você tem alguém que está construindo, prometendo vender, e alguém que está pagando, prometendo comprar. O participante era esse que prometia comprar. O ostensivo era o que prometia vender. Continuando. Na hipótese, é inegável que a promissária compradora era investidora, pois tinha ciência de que as unidades habitacionais não seriam destinadas ao próprio uso, já que as entregou ao pool hoteleiro ao anuir ao termo de adesão e ao contratar a constituição da sociedade em conta de participação para a exploração à parte hoteleira, em que integraria os sócios participantes, sócios ocultos, sendo a Blue Tree Hotels a sócia ostensiva. Pela teoria finalista mitigada, a corte local deveria ao menos aferir a sua vulnerabilidade para fins de aplicação do CDC. Percebam, então, que o STJ reconhece que se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a sociedade em conta de participação é utilizada de modo a trazer para si sócios participantes que estão investindo no negócio realizado pelo ostensivo e que são, vamos dizer assim, inocentes naquela área, não têm um hábito de atuar naquele ramo,
seriam, na linguagem técnica do direito do consumidor, hipossuficientes e, portanto, poderiam ser protegidos com essas regras. Eu vou mostrar só mais um caso do STJ para que então nós possamos concluir. É um caso que até estava nas notícias há pouco tempo atrás, aí, um pessoal da G44. O que foi isso? Um sujeito que seria o ostensivo, né? Sujeito não, uma pessoa jurídica ostensiva, ela captava o investimento das pessoas para mexer com criptomoeda e outros investimentos que precisariam de autorização do Banco Central e não tinham. Para começar, então, a atividade já era ilícita, do jeito como estava sendo exercida. Mas basicamente era isso. Era um ostensivo pegando o dinheiro dos participantes para investir. Tinha lá no contrato social a previsão de que quem quisesse sair receberia o dinheiro de volta em 90 dias. Tinha alguns modos lá de resolver os impasses. Na prática, contudo, o ostensivo deu cano geral. Eles já foram, o pessoal da sociedade ostensiva já foi condenado penalmente, um maior escândalo. Mas a nós aqui, o que interessa? Houve sócio, participante, que quis ser protegido por regras do direito do consumidor. Quer dizer, antes nós demos um exemplo de uma sociedade em que o pessoal estava construindo apartamentos para colocar para administração em hotel, a parte hotel. Agora era um ostensivo que pegava o dinheiro dos participantes para fazer investimentos e aí devolver o resultado positivo. Eu vou pegar o julgado então para a gente passar de novo pela ementa. Não vou ler todos os elementos da ementa, mas apenas aqueles mais condizentes com o que nós precisamos tratar aqui. Trata-se do recurso especial número 1.943.845 do Distrito Federal. Vou começar pelo 2. O propósito recursal consiste em dizer se. Aí nós temos várias questões que estão sendo discutidas nesse recurso. O que nos interessa é a linha D. Haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação? Aqui é rescisão porque o participante tomou o cano e estava querendo rescindir o contrato. Se ele rescinde o contrato de acordo com as regras do direito societário, ele não tem a mesma proteção oferecida pelo direito do consumidor. E, eventualmente, até mesmo a competência de quem vai julgar isso aí pode variar. 6. Nos termos do artigo 991 caput do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Até aqui nada demais, é o que a gente encontra no Código Civil sobre esse tipo societário. 7. O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional, figura do consumidor investidor, aí de novo, ó, o participante tratado como investidor ocasional. Por que ele é investidor ocasional? Porque ele não domina aquela área, ele é hipossuficiente naquela área. Então, continuando, não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. 8. Essa aqui é o mais importante porque o julgado está dizendo qual é o critério para aplicar o direito do consumidor. Para a incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos. A caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional e vulnerável. E B, ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. E aí o 9 vai dizer que essa que é a hipótese dos autos e, portanto, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Então, retomando, o normal, a regra,
é que a sociedade em conta de participação e os conflitos entre seus sócios sejam regidos por regras de direito societário, se não diretamente da sociedade em conta de participação, de modo subsidiário. Porém, eventualmente, quando a sociedade em conta de participação é usada para certo desvio da sua função, quando você tem como participante o chamado investidor vulnerável e o ostensivo escolheu essa sociedade com o objetivo de evitar as normas do direito do consumidor, neste caso, podem incidir as regras de direito do consumidor, para proteger o participante tido aqui como investidor vulnerável. Lembrando, pessoal, o participante entrega os fundos ao ostensivo e o ostensivo exerce a atividade. Então o participante realmente ele está investindo na atividade que é exercida pelo ostensivo. Então eu espero que com essa exposição vocês tenham entendido que a relação entre sócios de uma sociedade em conta de participação rege-se pelo direito societário. 2. Eventualmente, pode-se aplicar o direito do consumidor nesta relação. 3. Nos casos em que o participante é um investidor vulnerável e não é um investidor habitual naquele ramo de atividade, não conhece aquele ramo de atividade. E B, o ostensivo montou a estrutura com um intuito fraudulento de evitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Porque se você for pensar friamente, gente, eu pegar o dinheiro de vocês para investir e devolver o dinheiro, isso não é uma sociedade. Estou prestando um serviço de investimento. Então você vê que no caso aqui, a sociedade foi usada meio que de modo a desvirtuar a sua finalidade. Então é isso, pessoal. Nesse material eu só queria chamar a atenção para essa incidência das regras do direito do consumidor na relação entre os sócios da sociedade em conta de participação. Obrigado pela atenção mais uma vez, turma. Um abraço e até a próxima.